abrirem o livro de Amós, que fica... vocês podem abrir no celular também, é mais fácil, assim, mas... Depois de Joel, que foi da aula passada. Vocês deixem aberto em Amós, que a gente vai estar percorrendo o livro durante a aula. Eu queria perguntar se, tipo, algum de vocês sabe do que se trata, Amós e tudo mais. Vocês podem mandar aí no chat. E para começar, primeiro, assim, que eu vou tentar, vou me esforçar para não ser muito prolixa, porque eu sei que reunião online é difícil, né, de se concentrar por muito tempo, mas vou fazer o possível. Mas enquanto vocês falam aí, deixa só eu colocar aí para compartilhar. Eu queria uma guia do campo. Que vocês falassem, né? Vocês sabem do que se trata, Amós. E eu queria começar com uma pergunta, assim, se vocês... não é aqui que eu quero agora. Se vocês acham que existe algum tipo de problema social no Brasil. Daí eu coloquei esse negócio aqui, porque é pra eu ir preencher, conforme vocês falam. Então vocês podem falar ou por áudio, ou vocês podem mandar aí no chat, mas é prático falar por áudio, vocês podem falar. Muitos, concordo, Júlia. Cite alguns aí. Tem bastante. Político na nossa sociedade, mas acho que o Brasil é reconhecido bastante pela política um pouco fraca, né? Mas que acaba refletindo na sociedade inteira, né? Uhum. Também. Vocês podem falar de forma mais específica, se vocês quiserem também. Tipo, o que é essa política fraca? O que ela ocasiona no país? Eu diria assim, acho que para complementar, que essa política fraca que a Julia falou, ela contribui para uma desigualdade social maior. Uhum. Eu também, eu pensei, principalmente porque o Brasil é um dos países com mais desigualdade social, né? Que a gente tem muitos extremos aqui, pessoas com condições financeiras extremas e pessoas sem saneamento básico. É meio absurdo. E aí também, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça também é a educação precária também aqui no Brasil. Uhum. A corrupção também é uma coisa que reflete muito esses problemas, né? Vou colocar aqui. Vocês já viram? Acho que é uma imagem bem comum assim dos livros de geografia, aquela imagem que tem aquela foto que tem a favela bem do lado de um prédio de luxo e tudo mais. Isso reflete bastante o Brasil, né? Estão falando da desigualdade aí. Mas por que eu tô falando disso? Eu vou parar aqui e compartilhar o outro. Porque a Moz vai falar bastante de uma questão disso na sociedade, em Israel especificamente. E o quê? Desculpa, gente, eu sou assim mesmo. E a gente vai ver que isso não é um problema de agora, é um problema de antes e persiste agora. E por que isso estava acontecendo e o que Deus pensava sobre isso? Então, deixa eu passar aqui. Vamos começar, né? Onde Amós está e o que ele está fazendo. Então, a gente primeiro vamos saber quem é Amós, mas não é isso que eu quero mostrar antes. Eu quero mostrar... Só um minuto que eu vou compartilhar aqui, eu fico confusa. Interromper a gravação. Antes de falar sobre Amós, né, eu queria que a gente se contextualizasse como estava Israel, quem estava governando e tudo mais. Então, apresentar. Tela inteira. Eu vou compartilhar a tela inteira aqui nesse momento só pra... Tá? Uhum. Então, aqui tem um quadro, né, dos reis. A gente sabe que o reino estava dividido, né, entre reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel.
A gente sabe que Israel tinha muitos reis maus, olha só, e Judá tinha alguns bons. E nesse período aqui que está o Amós, nós tínhamos Jeroboão II. E a gente vê aqui uma carinha triste que indica que ele não era um rei muito bom. Mas, Davi, entretanto, Israel estava passando por um período de bastante prosperidade, assim, se poderia dizer que era um período assim dourado de Israel. E só que a custa de que isso aconteceu, é que nós vamos ver, e a gente vai ver que apesar de eles estarem aparentemente bem, as coisas que eles faziam eram erradas, eles estavam desagradando muito a Deus, e por isso Deus vai ameaçar castigá-los, assim como ele vai ameaçar castigar muitos outros. Então a gente tem aí o livro aberto em Amós. Em Amós 1 está escrito, aqui na minha versão, ameaça contra diversas nações. Ele vai falar sobre, se vocês lerem com calma aí, ele vai falar sobre vários países e sobre como vários deles seriam castigados por conta das iniquidades que eles estavam cometendo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Mas, tudo bem. Então, a gente tem que Israel estava num período próspero, né? E quando eu paro assim, é porque eu tô compartilhando outra coisa. A gente tem que Israel estava num período próspero, só que tinha coisa errada acontecendo, e daí Deus vai e levanta um homem chamado Amós para falar a Israel algumas coisas. E eu vou pedir para a Júlia ler Amós 1:1 e para a Luísa ler Amós 7:14, tá bom? Então, Tá, quem sabe quem peraí. era ele? Só um, né? Aham. Tá. Esta mensagem é a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoá. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Daí, Luísa, você pode ler o 7:14. O que aconteceu aqui? Isso. Amós respondeu: Não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Beleza, então a gente tem esse homem que veio de Tecoa, ele era entre os pastores, ele se chamou de boieiro, ele disse, olha, eu não sou profeta por profissão. Das coisas que eu ouvi assim era que, tipo, nessa época tinha algumas meio que escolas de profetas, algo do tipo, só que Amós não fazia parte disso, ele era simplesmente alguém que cuidava de gado. E também dessas coisas assim, né? Ele cuidava de gado, eu acho que de uma fazenda de figo. Tá até aqui nessa figura que eu coloquei. E daí a gente vai ver, só pra também. Porque tem um mapa aqui, eu vou compartilhar. De onde até onde foi Amós. Então, aqui estava ele em Tecoa, no Reino do Sul, e ele vai até Israel, né? Pra falar todas essas coisas. Daí, beleza. Vamos então prosseguir. Qual era a situação do povo de Israel? Quem mais aí pode usar o microfone? Porque às vezes tem gente que não gosta de ler. Vinícius, você pode ler? Não sei. Eu vou falar, peraí. Amós 3:15. Eu vou colocar aqui de novo porque tem os textos. Daí a Carol pode ler o 6, de 4-6. E eu não sei quem mais pode ler. Sara, você pode ler? O outro que tá aqui? Não. 4:1. Se não puder, eu leio.
Tá, daí quando você puder, Amós 3,15, né? Daí eu pedi pra Carol ler o próximo, 6, de 4 a 6. Posso ler? Aham. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, todos os meus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Tá, beleza. Há de vocês que gostam de banquetes em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Gostei dessa versão da Carol que dá pra entender melhor. Tá, eu vou ler aqui o 4.1 que a Sam respondeu. Mas Amós 4.1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei ao vosso marido, dá cá e bebamos. Então, aqui a gente vê Deus falando que ia castigar, né, o povo de Israel. Nós vemos como eles estavam desprezando completamente os necessitados e vivendo uma vida assim de prosperidade, olhando para o próprio umbigo. E nós vemos aqui no 4 a futilidade das pessoas, assim, né? No caso, ele fala vacas de Bazã, ele está se referindo a algumas mulheres. Então, isso eu acho que é muito mais, assim, o fato de ele ser chamado de vacas era muito mais o fato de ele ser boieiro e todo o contexto aí do que alguma coisa pejorativa, mas isso aí sou eu falando, não tenho certeza. Mas a gente vê que o povo, ele estava prosperando, eles eram ricos e tudo mais, tinha camas de marfim, não sei o que, palácios, o rei tava... essa aqui é eu tirei do vídeo de Amós, do Bible Project, a gente vê que o Jeroboão tava super bem, né, e tal, só que essa prosperidade era em cima do povo necessitado que estava sendo completamente desprezado. Quer dizer, eu não sei se eu me expressei, não sei se eu me expressei bem aqui, mas eu quis dizer que o povo estava lá prosperando enquanto havia os necessitados e eles estavam desprezando completamente esse povo. Estava falando sobre, como a Carol leu aí, eles ignoravam a desgraça do país, foi assim que você leu. Que na minha versão tá diferente, mas... E enquanto isso, eles estavam lá, sabe? Bebendo os bons vinhos, deitando nas camas de marfim, fazendo todas essas coisas, eles estavam um pouco se lixando. Isso, assim, isso parece. Carol, você pode mutar. Ah, tá. Isso parece familiar, assim, parece algo de outro mundo ou parece algo que a gente consegue identificar na nossa realidade? Se vocês quiserem. Super atual. Eu concordo. E daí o que a gente vai ver, né? A gente vai ver que o que Deus achava de tudo isso. Eu vou ler essas passagens aí do 1:2 e do 3:1:2. Só para falar, contextualizar novamente, né? A gente viu que Amós era um boieiro e tudo mais, então ele usa bastante dessas figuras assim que remetem a tipo, gado e tudo mais, e animais, essas coisas, porque era do contexto dele. Então, isso é uma coisa interessante de se notar. Mas aqui em Amós 1:2, ele disse assim: Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Ele identifica Deus, ele fala de Deus como um leão que rugirá de Sião, ou seja, tipo, ele rugirá porque por conta da ira dele em relação a essa situação. E daí no 3:1:2 que a gente vai ver especificamente
Deus falando sobre a maldade de Israel, né, e o castigo contra ela. Também tem várias, no 2, do 6 ao 16, tem uma descrição bem detalhada, assim, da situação deles, mas eu vou ler aqui o 3, 1, 2, tá? Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, assim, a gente tinha o povo escolhido de Deus. Deus, ele vai e ele fala antes contra as outras nações, contra as iniquidades dela, e sobre como ele castigaria, porque, afinal de contas, nosso Deus, ele não é limitado, o seu poder de ação não é limitado. Ele é soberano sobre todas as nações, sobre todo o universo, mas aquele povo era o povo que ele tinha escolhido, sabe? Tinha separado, tinha tirado eles do Egito e tudo mais. E eles sabiam melhor que todos os outros que eles deveriam ou não fazer. E mesmo assim, eles não estavam andando de acordo com a justiça de Deus. Por isso, ele fala: eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, vou passar aqui. Mas eu não vou falar disso agora. A gente tem isso. E daí eu acho que eu vou pedir pra Júlia mesmo ler um pouquinho mais aqui no 2. Deixa eu ver. Do Amós 2, do 6 ao 7, vai. Tá. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Até qual? 7. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos tempos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Você pode ler também o 11 e o 12? Posso. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Eu não sei o que é nazireus. Nazireu, assim, eu não sei explicar direitinho, mas olha, eu posso rapidamente pesquisar aqui e saber explicar direito. Que era meio que uma. Eu tenho um negócio de falar errado aqui mesmo. É o termo que designa uma pessoa para serviços de Deus. Segundo a Bíblia, a marca mais comum da separação dessa pessoa era o uso do cabelo não cortado e a abstinência do consumo de vinho. Ou qualquer outro alimento feito de uva. Então você já vê aí o que estava de errado em relação a esses nazireus que eles estavam dando vinho para eles beberem, né? Eles não podiam beber. Entendi. Mas era um grupo religioso. Não um grupo religioso, né? Mas enfim, eu falei errado, mas eu li certo ali. Tá. Então, aqui a gente teve uma descrição mais específica dos pecados de Israel, né? E tem muita coisa errada para começo de conversa. Só que é muita coisa errada que a gente vê lá e a gente vê aqui hoje, gente. São coisas erradas que a gente vê desde sempre. Infelizmente, a gente continua vendo, né, no caso. Mas eles falam sobre como os juízes vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então, nós vemos a corrupção ali no meio de onde deveria haver justiça e eles cometem injustiça contra aqueles que eram menos favorecidos, né? Isso é uma coisa que a gente consegue notar no dia de hoje, com certeza. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos maus. Daí também fala sobre a imoralidade sexual do povo ali. Então a gente tem uma descrição de muitas formas como Israel estava
desagradando a Deus e não cumprindo o que Deus tinha ensinado eles. E depois fala sobre também como eles estavam pecando ali no âmbito religioso, tipo, estavam dando vinho aos nazireus que não deveriam tomar vinho, estavam falando para os profetas que não profetizassem. Então, tem várias esferas aí em que eles estavam desagradando muito a Deus. E daí isso parte para o próximo negócio aqui, que é a responsabilidade da aliança. Aqui a revista, ela tinha sugerido, só que é meio difícil fazer isso, mas seria legal se a gente fizesse. Mas eu não sei. Ia ficar meio confuso, do jeito que eu tô confusa. É melhor. Não, eu acho que eu vou pedir pra vocês mesmo. Mas fala sobre responsabilidade da aliança, tá? O que é isso? A gente tem 3 mandatos aqui: o espiritual, o social e o cultural. Então, quando a gente pensa em mandato espiritual, é de que forma Deus nos criou para agir em relação à questão espiritual, no relacionamento com Ele, né? No caso, falar mais. De que forma Ele nos criou para nos relacionarmos com a família e com o próximo, e o cultural com a sociedade, com o trabalho, etc. e tal. De que forma vocês veem que, assim, considerando que a gente leu até agora, que a Julia leu e tudo mais, de que forma vocês veem que Israel estava desobedecendo ao mandato espiritual? Ou melhor, qual seria o mandato espiritual e de que forma eles estariam desobedecendo? Quem quiser falar, por favor. Eu acho que o mandato espiritual tem a Peraí, obedecer a Deus, a leitura bíblica, no caso de hoje, né? E oração, né? E eu acho que o povo tinha abandonado essa prática de buscar Deus. Aí fala no texto que a Júlia leu, né? Fala que eles se prostituíam. Então, assim, eles faziam muitas coisas que desagradavam a Deus, né? E nem se importavam, né? Com Deus e com obedecer a Deus. Uhum. Alguém mais tem alguma coisa? Opa, permitiu. Para falar sobre isso? Olha, o. Ah, tá. Eu não falei para ler esse, mas aqui no 2:8 fala: E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Então a gente vê aqui uma questão de idolatria, né? A gente vê como Israel estava falhando em questões morais e em questões de idolatria. Então eles estavam super não cumprindo o mandato espiritual, que seria amar somente a Deus acima de todas as coisas e tudo mais, não ter outros ídolos, honrá-lo e tudo mais, inclusive nessa questão dos nazireus e dos profetas que a gente estava falando. Então eles não estavam cumprindo o mandato espiritual. E isso, para os dias de hoje, né, a gente seria o desprezo com o que a Carol falou, né? A vida devocional, os ídolos que a gente pode ter, que não necessariamente são ídolos de ouro, imagens que a gente adora, mas são ídolos. Assim, a área que a gente tem que tomar um cuidado especial, porque, de certa forma, se você estiver pecando em relação esse mandato, você muito provavelmente estará pecando em relação aos outros. Vai pecar, porque isso está muito envolvido com o coração, né? Que é de onde procede as fontes da vida. Mas daí o social. O social, considerando o relacionamento com o próximo, com a família, acho que aí a gente já. A Carol falou mesmo, né? Tem essa questão aqui da imoralidade, pai corruptando, tendo relação com filha, essas coisas.
Não, um homem e seu pai coabitando com a mesma jovem. Então eles estavam errando bastante em relação a isso também. E com o próximo, né? O próximo. o, que é o que a gente estava falando da questão dos necessitados e dos pobres. Então eles estavam olhando, vivendo uma vida de conforto e sendo completamente injustos com os pobres e não ligando. Estavam lá se fartando do pão e mal estavam ligando de deixar as migalhas ou coisa do tipo. Eles estavam um pouco se lixando pro pessoal ali, estavam sendo. Havia essa desigualdade e eles estavam desprezando completamente o que Deus nos instrui, que é amar o próximo e cuidar dessas pessoas menos favorecidas, que é uma coisa que a gente vê em toda a Bíblia que Deus se importa muito. E daí o cultural, que seria a questão do trabalho, educação e não sei o quê, a gente vai ver que eles estavam trabalhando, estavam se dedicando, tanto que eles estavam prosperando, mas o coração deles não estava no lugar certo. E daí, ó, peraí que eu vou pedir para alguém ler a parte que eu vou pedir para ler. Que eu devia ter notado isso, mas não tá aqui. É que tem uma parte importante aqui, eu tô... Desculpa, gente, eu sou meio desorganizada, às vezes, e eu preciso melhorar isso. Só um comentário que eu ia fazer, não sei se você vai comentar mais pra frente, né? Mas sobre esse mandato espiritual, né? Social e cultural. Acho que você vai falar mais pra frente, não sei. Se for, você me avisa pra eu não adiantar as coisas. Mas assim, como que hoje a gente pode falhar nesses mandatos, né? Então, reconhecer assim, qual é o mandato espiritual que Deus tem, qual é o mandato social e qual é o mandato cultural. E como a gente pode cumprir esses mandatos hoje, né, na nossa sociedade. Isso. Não, eu vou... O que eu fiquei pensando também é que, tipo, na parte de idolatrar outras coisas, outros ídolos, reflete muito, como você disse. Tipo, se você tá idolatrando outras coisas, provavelmente se você tá errando nisso, você tá errando em outras coisas. Porque você não tá amando Deus sobre todas as coisas. De mente, alma, espírito, enfim. E aí acho que isso reflete em várias coisas, principalmente nos líderes lá, reis, sei lá, da época. Que, enfim, idolatravam dinheiro e entre outros. Isso. Aqui eu achei, por isso que eu queria. Eu tava meio confusa, mas eu vou pedir pra Luísa ler lá em Amós 8, do 4 ao 5. Não, ao 6. Pode ser? Uhum. Pode ler, quando você achar. Amós 8, 4 ao 6, né? Uhum. Tá. Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já estivesse passado? Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos, e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Olha só. Isso é um texto muito sério. Assim,
era o que a gente estava falando, né? Primeiro que aqui a gente vê, como eu falei, né? Essa questão de quando você desrespeita o mandato espiritual, você provavelmente desrespeita todos os outros. Aqui eles estavam querendo que passasse logo o sábado para que eles pudessem trabalhar e ganhar mais dinheiro. Tipo, porque o sábado, no caso, né, o dia que eles não podiam trabalhar, mas eles não. Eles tinham esse amor pelo trabalho aí que com as motivações completamente erradas, porque o gostar de trabalhar em si é uma coisa boa, assim, o trabalho não é uma consequência do pecado, o trabalho é uma coisa que, se a gente for ver lá, eu até coloquei aqui, né, o texto de Gênesis 2,15, que Gênesis 2,15 fala sobre como Deus colocou o homem para cultivar e cuidar ali do jardim, né? Eu vou ler aqui para ser mais precisa. Deus fala, tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus coloca o homem para trabalhar, mas a intenção era de que assim ele estivesse cuidando e do que Deus deu a ele, sabe? Como um mordomo, como um servo. Só que aqui eles estavam motivados pela ganância, pelo amor ao dinheiro. E daí isso tá ali em Mateus 6,24, a gente vê aquilo que Jesus falou, que é bem conhecido, e eu vou ler também, de que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, esse texto específico, eu acho que ele mostra como eles estavam desobedecendo tudo de uma vez só. Assim, eles não estavam respeitando o sábado como o dia do descanso que Deus separou para eles, né? Que era um dia assim para consagrarem ao Senhor. E eles não, porque eles estavam movidos pela ganância, pelo amor ao dinheiro, que era um ídolo, né, para eles, e eles queriam se aproveitar dos pobres para que eles pudessem amontoar mais riquezas. Então aqui a gente vê como estava tudo errado na cabeça daquele povo, na forma como eles agiam. E isso, gente, tipo, como eu estava falando, né? E eu acho que vocês podem comentar mais, mas é uma coisa que não tá nada fora da nossa realidade, né? A gente vê isso que sempre. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso. Sim, eu ia só falar uma coisa que, quando eu leio esse texto, a sensação que passa no meu coração, assim, é de raiva, né? A gente fica com raiva porque fala várias coisas, né? Fala que eles enganavam os pobres, então, assim, eles vendiam e aí eles davam um preço que era, tipo assim, muito maior do que o preço justo. E os pobres não tinham como pagar. E aí, sabendo que os pobres não tinham como pagar, eles falavam: ah, vai ser bom porque eles ficam com dívida e aí, assim, eles vão ser nossos escravos, né? Porque, já que você não tem como pagar, então você paga com a sua vida, né? Você vai trabalhar para mim até morrer e vai ser meu escravo. E isso dá raiva, né, da gente pensar assim, mas hoje talvez em formas diferentes, né? A gente não tem mais escravo, mas Mais ou talvez de menos, né? formas diferentes. É, mas essa corrupção, essa coisa de oprimir, né? Oprimir as pessoas pobres e necessitadas, carentes, ou muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento, né, sobre uma lei ou sobre os direitos que ela tem, ela acaba sendo oprimida por conta de não conhecer, né? Não saber quais são seus direitos e acaba se deixando levar, né? Assim, por mercenários que querem se aproveitar. Uhum. Assim, uma coisa que tipo, a leitura desse livro acho que foi muito boa, assim, que eu fiquei pensando, é sobre como, sabe, isso a gente já vê na Bíblia toda,
sobre como Deus se importa com os fracos, com os necessitados, com os pobres, com os oprimidos. Jesus fala muito disso lá em Salmos, a gente vê muito isso em toda a Bíblia. Mas esse texto tem esse livro tem esse enfoque, né? Porque era o que estava acontecendo ali naquela sociedade, é o que acontece na sociedade de hoje. A gente pode ver que, sabe, se preocupar com essas questões sobre injustiça, sobre desigualdade e tudo mais, não é uma causa assim. Não tem que ser simplesmente uma causa de uma esfera política, por exemplo, porque se você for entrar em méritos políticos, vai ter gente que vai falar, não, a gente tem que priorizar isso, não aquilo, não sei o quê, isso aí é uma pauta política, sabe? Falar sobre como se importar com a desigualdade, com a injustiça, com os pobres, mas fosse uma pauta meramente política. Mas a gente vê que não, isso é uma pauta divina, porque Deus se importa com, com isso, Deus se importa com como a gente age em sociedade, como a gente tem tratado as pessoas, como a gente tem vivido. Deus se importava ali com o fato de que aquele povo estava vivendo em prosperidade à custa dos outros, estava vivendo de bons vinhos enquanto os outros estavam ali sofrendo, sabe? Deus se importa com a questão da ganância, com a questão da opressão, e isso Peraí que eu perdi o fio. E ele se importa com ira, sabe? Ele se desagrada muito disso e é o que a gente vê, né? Quando ele fala sobre castigar o povo de Israel. Mas a gente tem que pensar, assim, que quando a gente fala, por exemplo, da questão da desigualdade, que era um problema ali, é um problema muito presente no Brasil, provavelmente, assim, não haveria um momento na história do nosso país em que a gente se desenvolveria o suficiente e toda a corrupção acabaria e não haveria mais desigualdade, todo mundo viveria absolutamente igual. Provavelmente isso não é uma coisa que a gente possa esperar. Mas a questão não é simplesmente se, sei lá, eu tenho exatamente a mesma condição financeira que a Carol, por exemplo. A questão é, se eu tenho uma condição financeira inferior, se eu passo necessidade, a Carol precisa se importar comigo, porque Deus deu a ela essa responsabilidade. Ela não pode desprezar nem negligenciar as necessidades dos outros que estão ao seu redor, porque quando ela faz isso, ela está desprezando alguém que é a imagem e semelhança de Deus, e ela está eu tô... e ela não está cumprindo o mandato. Então a questão é essa, tipo, não quer dizer que, tipo, sei lá, a Bia tem menos, eu vou repartir exatamente tudo que eu tenho, repartir igualmente com ela. Mas é a questão de, assim, eu preciso cuidar dela, eu preciso suprir as necessidades das pessoas que que têm menos do que eu, sabe? Preciso olhar para essas pessoas. E é isso que Deus nos, nos manda fazer quando ele fala sobre amar ao próximo, quando ele fala. Porque cada uma dessas pessoas são feitas à sua imagem e semelhança, então a gente tem que se importar. Acho que era isso. Alguém tem alguma coisa a comentar nessa parte? Eu ia falar um negócio. Eu não sei se tem muito a ver, mas, tipo, eu gosto bastante de política. E aí, tipo, já ouvi algumas vezes que, tipo, religião. Não religião, mas, tipo, enfim, Deus não se mistura com política. Mas eu discordo totalmente, porque eu acho que em qualquer coisa, em qualquer área que a gente for estudar e estar presente, tipo, não que você vai misturar, mas você vai demonstrar o que você vive, né? Enfim, aí, tipo, eu acho que muitas coisas com certeza se ajeitariam se os líderes fossem realmente, né, filho, enfim, obedecessem a palavra de Deus. E é muito perigoso, tipo,
Eu acredito, não sei se. Eu acho que tô fugindo um pouco do assunto, mas, tipo, pessoas que estão em cargos de liderança e com grande importância e influência usarem muito, muito o nome de Deus e não realmente darem um pequeno exemplo, sabe? Porque isso acaba refletindo negativamente em muitas pessoas. Mas eu vejo a importância de, tipo, misturar qualquer coisa que você estiver fazendo, e estudando, com o que a gente vive, né? Porque as coisas se encaixam perfeitamente. E é. Obrigada, Julia. Pode falar, Carol, desculpa. Sim, eu acho que a gente sendo cristão nem tem como separar, tipo, a minha vida secular e a minha vida cristã. Você sendo cristã, Deus vai estar presente em tudo aquilo que você fizer, então na política, em todas as coisas. Mas infelizmente a gente tem, por exemplo, a bancada evangélica, que é a bancada mais vergonhosa que tem, porque são pessoas que não são verdadeiros cristãos e defendem e falam coisas que envergonham o evangelho, né? Assim como Deus está falando nesse texto, ele fala: olha, isso que vocês estão fazendo, essas atitudes estão envergonhando meu nome, né? Então, em vez de fazerem uma política é, que cumpre os mandamentos de Deus, acaba fazendo o contrário, né? Usando o nome de Deus e acaba envergonhando o evangelho. Então, eu acho que realmente é importante a gente se envolver em questões políticas ou em todas as áreas, em questões educacionais, em questões de desigualdade social, mas sempre tendo em mente assim que a nossa ideia não é levantar a bandeira de um partido específico ou de uma ideologia, mas a nossa bandeira é o Evangelho de Cristo. Então eu tento fazer aquilo que a Bíblia me ensina, que é amor, igualdade, enfim, com os recursos que Deus me deu, como eu posso fazer para abençoar a vida de outras pessoas? Sim, isso que vocês falaram é bem importante. Assim, não existe, não tem como na vida cristã você ter essa dicotomia, assim, tipo, aqui Deus não interfere em nada, minha fé não interfere em nada, aqui é a minha fé, aqui eu cuido desses assuntos. Não tem isso. Tipo, a gente tem visões políticas, a gente tem tudo mais, e a gente precisa orientar as nossas visões políticas também à luz do Evangelho. Uma coisa que eu diria que é errada, no caso, seria, por exemplo, quando as pessoas já têm a sua própria visão política e tentam pegar passagens da Bíblia para justificar as suas posições políticas. Isso é errado. Tipo, a gente tem que ter as nossas posições políticas orientadas pelo Evangelho e não tentar fazer o contrário. Mas mas o que a gente vê aqui, por exemplo, é que Deus se importa com o que está acontecendo na sociedade, com a forma como as pessoas estão levando. Então, Deus certamente se importa com a política, com a forma como a gente leva esse tipo de coisa. Daí a gente viu tudo mais problemas. Agora a gente vai ver tanto a questão da ira de Deus, a justiça e a esperança. Beleza. Caroline, você pode ler? Ou, se você. Porque você não leu até agora, daí eu pensei. Se eu não puder ler, daí eu passo para outra pessoa, mas se você quiser, se puder ler. Hum, bom, não sei. Então, Vinícius, você pode ler então Amós 9 de 11 a 15? Sim. É Amós 9. 11 a 15. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a construirei, e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes.
e eles reconstruirão as cidades destruídas, e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Obrigada. Então, essa aí é a parte da esperança, né? Se a gente retroceder um pouco, a gente vê uma parte aqui que na minha Bíblia tá como os juízos de Deus são inevitáveis. Então, no versículo anterior, ele fala: todos os pecadores do meu povo morrerão espadas, quais dizem o mal não nos alcançará nem nos encontrará, porque, de fato, a justiça de Deus seria cumprida. Mas, assim, a gente vê vários aspectos dessa questão quando a gente lê o texto, né? A gente vê sobre como Deus, ele foi paciente com o povo, né? Porque ele falou assim, até 3 transgressões, deixa eu ler aqui como está escrito. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustaria o castigo, porque os juízes não sustaria o castigo, mas, além disso, eu os castigarei, né? Então a gente vê que Deus foi paciente com o povo ali, com todas as iniquidades que eles estavam cometendo, mas que a justiça dele viria, porque o modo como eles estavam vivendo era contra os desígnios dele, desagradavam a ele, porque ia completamente contra, né? O padrão de Deus de justiça, o padrão de Deus de santidade, de como eles deveriam se relacionar com o próximo, de espiritualidade. Então eles estavam vivendo de uma forma totalmente idólatra e corrupta ali, né? Pecaminosa. Então a justiça viria, com certeza a justiça viria, mas ele fala, mas a gente vê depois que Amós vai falar sobre fala assim, poderia ter circulado aqui, eu não circulei. Mas ele nem fala, será que isso não seria duro, sabe? E daí Deus, ele diz que ele destruiria, mas não destruiria tudo. Tá aqui. Ali no 7. Amós vai falar assim: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então, Amós fala assim, de certa forma, pedindo misericórdia, né, de Deus. E daí, Deus se compadece, de certa forma, mas a justiça dele ainda seria cumprida. Ok. Mas aí aqui no 9, a gente vê a questão da esperança, né? Que a gente teve aqui as iniquidades do povo, Deus falando que ia castigar a justiça de Deus, né? Perante toda a ira que ele sentia em relação àquilo. A paciência, a misericórdia de Deus, e daí a gente tem uma esperança para o futuro. Essa restauração do Israel espiritual eu coloquei aqui, né? O negócio de 1 Crônicas 14, de 1 a 15. Se vocês acompanharam as aulas aí em 1 Crônicas, eu tinha dado. Eu não lembro, mas acho que eu tinha dado. Sim, a gente vê sobre essa questão da restauração do templo e isso remete à promessa que Deus fez a Davi. A promessa que Deus fez a Davi era de que ele teria um descendente que iria ser o rei eterno, e esse descendente era Jesus, né? Então a gente vê aqui que é dessa forma que o tabernáculo caído de Davi seria reparado e levantado de suas ruínas através de Jesus. E daí a gente vê no 12 uma coisa que é muito legal para nós, porque nós não somos necessariamente do povo de Israel, mas nós somos do povo de Deus, porque ele fala para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então, aqui a gente vê já uma promessa futura da inclusão de gente de todo o lugar na aliança, e isso inclui a gente, então isso é uma coisa maravilhosa, que a gente vê a promessa de prosperidade, restauração e em que todos estariam juntos ali e não haveria mais esse tipo de corrupção.
que foi relatado antes. Então aqui fala sobre a restauração do Israel espiritual, como está na Bíblia, acho que quem usa a RA. Mas enfim. Então a gente pode ver isso, sabe? Tanto que no começo a gente vê as ameaças contra diversas nações por causa das iniquidades dela, e no final a gente vê Deus prometendo incluir todo o povo que se chamava pelo nome dele nessa aliança, mostrando que ele é Deus soberano sobre todas as nações. Ele não é Deus simplesmente de um ponto específico, ele é Deus de todo o universo. E ele nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Eu coloquei aqui o Amós 2, de 1 a 3, mas a gente já leu isso, né? Então. Não, a gente não leu, não. Mas eu já falei que eu tinha pra falar isso. Mas aí eu coloquei aqui esse último slide, que era só pra a gente meio que recapitular. Eu coloquei justiça social porque esse é o texto, tá no título da lição, mas a gente vê que tem várias outras coisas, né? Só que é um tema bem forte desse livro, assim, se vocês, por exemplo, quem se interessa por política, acho legal ler esse livro inteiro, ele é bem curtinho, mas a questão desse livro todo Deus se importa com a forma como a gente Opa, alguém falou aqui alguma coisa. Tem 9 capítulos só, é bem curtinho. Deus se importa com a forma como a gente leva a vida aqui. Por exemplo, se você for ler, em alguma parte, você vai ver Deus falando sobre como eles ofereciam sacrifício e tudo mais. Aqui no 5, 21, de 21 a 23. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Aqui a gente vê que Deus não quer uma religiosidade vazia como essa, uma religiosidade de eu te ofereço um sacrifício, Deus, e depois eu desprezo o pobre, eu oprimo, eu tomo vantagem, eu enriqueço às custas de corrupção, seja qual for a corrupção que a gente associa à política, mas pode ser corrupção que for assim, a pessoa que, tipo, sonega imposto, por exemplo. Deus se importa com a forma como a gente leva a nossa vida aqui. Como a gente se relaciona com os outros, se a gente tem tido um relacionamento com ele genuíno, um relacionamento que busca fazer a vontade dele, que busca guardar os mandamentos dele, porque entende que a gente precisa andar em conformidade com a vontade de Deus. Ele se importa com a forma como a gente encara a questão do trabalho, se a gente está trabalhando por ganância, porque a gente quer montar riquezas, porque o nosso coração está sendo. Porque no nosso coração tem essa fome de riquezas, fazendo com que o dinheiro seja o nosso ídolo. Deus se importa com todas essas coisas. Então eu acho que isso é o que a gente pode estar aprendendo assim de Amós, que no caso aqui ele fala de sacrifícios, mas a gente pode trazer isso para nossa realidade, seria vou ler. Desculpa que eu abrindo o chat aqui. A gente pode trazer isso para nossa realidade pensando em como a gente, sei lá, pode. Agora a gente não vai à igreja, assim, ó, templo se reunir e tudo mais. A gente tá assistindo as coisas online, mas a questão que mesmo que a gente assista todas as transmissões ou depois vá, quando Deus nos agraciar com isso, à igreja, mesmo que a gente participe das EBDs, das reuniões, mesmo que a gente tente ler a Bíblia todos os dias e ore,
isso não valerá de nada se a gente viver uma vida que não reflete isso. E também a forma como a gente leva essa vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela precisa ser genuína, né? Porque ali eles serviam ao Deus, verdadeiro uma hora, assim, serviam, e depois eles estavam lá servindo dinheiro, e depois eles estavam lá servindo os outros ídolos pagãos. E Deus se desagrada disso completamente. Então, eu acho que eu me perdi um pouquinho, porque eu falei muito rápido, mas a questão é essa, né? Então, se vocês forem ver lá em Tiago também, tem uma parte de Tiago que fala, né, que a fé se reflete. Eu acho que eu tô com medo de parafrasear errado aqui, mas Tiago vai falar das questões das obras, né, de como se a gente não... Eu vou abrir, Tiago, porque senão eu vou falar as coisas erradas aqui, porque, gente, desculpa, eu tenho uns problemas. Ele fala sobre como a fé sem obras é morta. Então, assim, e também depois a gente vê quando Jesus fala também sobre como a árvore você conhece pelos frutos, né? Então, se a gente vive uma vida de religiosidade vazia, isso pode se refletir nos frutos que a gente dá em relação a como a gente age sobre todas essas outras coisas. Mas também a gente pode tentar ao máximo, assim, ter as obras externas que as pessoas veem impecáveis, por exemplo, se importando com a desigualdade e fazendo várias ações sociais e tudo mais, lutando contra a corrupção, contra a opressão e etc., levando uma vida o mais, sei lá, não materialista possível, e você pode ter um coração longe de Deus. Então também a gente não pode pensar que só porque essa parte parece estar de acordo com a vontade de Deus, o nosso coração está de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa que tanto nosso coração quanto as nossas obras estejam andando em conformidade com o padrão de Deus. Eu vou parar de por aqui porque eu tô falando muito rápido e tô me enrolando, e vou dar oportunidade para quem quiser falar alguma coisa. Ah, é interessante que você falou, né? Que assim, não tem a ver com as riquezas, né? Ou pobreza, assim, né? Porque às vezes alguém pode pensar assim, ah, então Deus é contra ricos e a favor de pobres. Não é isso, mas tem a ver com o seu coração, né? Eu gostei muito do que você falou assim, ah, você pode ser, tipo, totalmente não materialista, ter uma vida simples e não obedecer a Deus, não seguir uma vida, não ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Mas acho que era isso que eu queria falar, que depois eu fui pegando um negocinho e fui falando muito rápido, não sei o que aconteceu. Mas acho que é isso, sabe? A gente vê algumas coisas sobre a riqueza na Bíblia, sobre como o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu acho que é assim que tá. Espero que eu esteja parafraseando certo. Mas a questão não é que a prosperidade ali era ruim. Deus pode abençoar os seus filhos com prosperidade, se assim ele o quiser. Ou, mas o que estava no coração deles ali? Você trabalhar, se empenhar, não é ruim, mas eles estavam se empenhando até em detrimento de consagrar o dia do Senhor a Deus, sabe? Querendo que passasse logo. Eles estavam oprimindo os pobres, eles estavam com o coração deles não estava adorando a Deus de fato, eles estavam tirando Deus do centro, estavam colocando outras coisas ali, o dinheiro, a prosperidade.
e tudo mais. E essa questão, né? Onde está o nosso coração? Tem aquele outro versículo lá que fala onde está o teu tesouro, ele está o teu coração. Então, a gente precisa ter o nosso tesouro lá no céu, para que a gente possa andar em conformidade com o padrão de Deus aqui na Terra. E isso envolve. Pode falar, Júlia. Eu achei muito interessante isso que você disse, que, na verdade, tudo isso que aconteceu na época e acontece hoje em dia, de desigualdade, corrupção, opressão, ganância, é tudo consequência de quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente não alimenta nosso espírito e quando a gente tá com o nosso coração em coisas terrenas, né? Independente do que for, tipo, pode ser, sei lá, dinheiro, trabalho, pode ser qualquer coisa que não seja Deus. Tipo, essas coisas vão acontecer, porque a gente, ser humano, a gente peca. Então, isso vai consequentemente acontecer. Por isso que o que você disse é muito verdade. Que é onde, eu não sei se eu tô falando direito, onde o coração está. Como que é? Das. Onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. É, Eu acho que assim. é muito interessante esse versículo. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente pode estar orando para que nós possamos ter o nosso tesouro no lugar certo, o nosso coração com Deus no centro, para que a gente possa olhar para as injustiças e pensar e ter a perspectiva de Deus ali, de que a gente precisa se importar com as pessoas menos favorecidas, que a gente não pode desprezar, negligenciar as necessidades delas, e que a gente precisa aplicar mesmo essa visão do reino, a visão do, do evangelho a todas as esferas da nossa vida, não só quando eu participo do EBD e quando eu assisto o culto, mas em todas as esferas da nossa vida, Deus está ali presente e Ele tem que guiar os nossos passos. Então, e a gente possa agradecer também, né, porque a gente foi incluído na aliança. Eu vou pedir para você orar, Julia, para a gente encerrar. Tá bom. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado porque o Senhor nos levou até aqui. Muito obrigada pela vida de cada um que está liderando, Pai. Obrigado por cada um que está aqui. Pai, que o Senhor abençoe nosso coração e nos abençoe pelo resto da semana, pela semana que vem, que vai começar, Pai. Que o Senhor esteja com nós e que nós batalhamos para que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Pai. Que nós conseguimos colocar o nosso coração em Ti, Pai, para que nós acumulemos riquezas no reino dos céus, não aqui na terra, Pai. Muito obrigada pela mensagem de hoje, obrigado porque o Senhor está trabalhando conosco, está mudando o nosso caráter, está deixando nossa identidade em Cristo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou parar de gravar aqui. Parar de apresentar.